Qual é o maior medo e temor do narcisista? O interessante é que, ao falarmos sobre medo e temor, ambos têm a ver com comportamento. Os nossos comportamentos são totalmente formatados mediante as percepções que nós temos da própria realidade. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco até o final do vídeo, do qual que eu vou falar como se origina, na verdade, o medo, e o pavor do narcisista. Interessante que teremos que nos remeter à cultura grega. Por que a cultura grega? Interessante que os gregos acreditavam, por exemplo, que as emoções moldavam o nosso comportamento. E as emoções, na verdade, eram uma forma dos deuses nos manipular, ou seja, nos levar à loucura. Mas o interessante é que dentro desse aspecto, assim como o mito de Narciso, também tem uma história muito interessante que fala sobre Deimos e Phobos, medo e pavor. E ambos são filhos de quem? De Afrodite e de Ares, a deusa do amor e da paixão e o deus da guerra. Isso remete o quê? Que o medo, ele sempre está numa relação entre o medo, O medo está sempre numa relação de guerra. Guerra acerca dos nossos próprios sentimentos, acerca do outro e acerca de nós mesmos. Ou seja, o medo tem uma percepção de moldar a nossa realidade mediante daquilo que sentimos dela. O porquê? Se verificarmos, por exemplo, a história dentro da mitologia, Deimos era medo e Phobos era pavor. O Deimos era o medo, ou seja, o medo frio, vamos dizer assim. E Phobos é o pavor. O pavor é uma espécie de medo petrificado, ou seja, que faz você recuar, ou seja, é uma abstração que você tem do próprio medo que o faz você entrar totalmente em pânico, não ter norte, não ter sentido, você fica totalmente desestabilizado, ou seja, em relação ao outro, ou em relação a si mesmo. Por exemplo, por causa do medo, as pessoas agem meticulosamente. Por quê? Porque o medo, a palavra deimos, deu origem ao latim que é metus, que é meticuloso. Então, todo medroso, ele é totalmente meticuloso. E ele sempre vive num universo que é conspiratório, porque ele mesmo acredita que tudo, na verdade, serve, que conspira contra ele. Então, muitas vezes, o medo faz você ter uma percepção, vamos dizer assim, imaginada das coisas como elas realmente são. O pavor dramatiza o medo, o sofrimento dramatiza a dor. Porque o ser humano, ele tem dor, normal, mas o sofrimento, ele nasce como a abstração da dor. Então, por exemplo, todos os seres têm medo, mas todos os seres não sofrem. Por que não sofrem? Porque nós olhamos a dor de um animal e falamos que ele está sofrendo, ele está sentindo dor, ele está se convalescendo. Agora, o sofrimento não. O sofrimento tem uma outra característica. Interessante que nós, a partir dos séculos, começamos a mesclar a dor com o sofrimento, como se fosse a mesma coisa. Porque a palavra sofrimento, ela vem do latim, subferere, estar abaixo de ferros. Ou seja, os romanos, quando conquistavam os seus povos, os povos do qual eles degladiaram, por exemplo, na Europa, o que eles faziam? Colocavam ferro sobre o ombro da pessoa e a pessoa andava praticamente assim. Então, a palavra vem daí, subferere, estar abaixo de ferro, ou seja, toda pessoa que sofre olha para baixo, tem um olhar pesado e tem um caminhar totalmente lento, que é totalmente acerca da dor. Então, a dor, muitas vezes, ela não é opcional, mas o sofrimento, sim. Por quê? Porque você abstrair sobre a dor é o que causa, muitas vezes, uma espécie de pavor, uma espécie de angústia, uma espécie, vamos dizer assim, de um abafamento emocional do qual que você não consegue lidar com as situações. Porque o nosso medo, mediante as nossas abstrações, faz
a realidade beirar ao inatingível. Ou seja, olhamos as coisas mediante não o que elas são, mas aquilo que poderia acontecer. Então, sem querer, entramos em um processo alucinatório, criando conjecturações daquilo que poderia acontecer. Mas muitas vezes, quando você enfrenta algo, não é aquilo que você imaginava. A perspectiva é totalmente outra. Então, sempre o ser humano, ele dramatiza acerca do seu próprio sofrimento. E acerca do narcisista, como é que ele se dá com o medo e com a dor? É praticamente da mesma maneira, mas com algumas nuances. Tem um psicanalista chamado Hans Kohlrutz, que ele fala o seguinte, que o medo é a mãe da raiva e do ressentimento. Por quê? Porque se alguém te oprime, você tem raiva. Mas mediante essa raiva, você não atinge o outro. Você quer não devolver ao outro de igual para igual. Então você se corrói. Aí com isso você tem o ressentimento. Ou seja, você não tem coragem de se dar com o outro quando o outro te afronta e você se corrói. Ou seja, então você sempre vai pensar coisas que você poderia ter feito e coisas que talvez iriam acontecer ou não se você tomasse tais atos. Então, quais seriam os medos do narcisista? Porque o medo do narcisista é realmente uma espécie de projeção, tá? Ou seja, ele tem medo que ele sofra. Então, para ele, a sua mente é totalmente conspiratória, na verdade. Ele sempre projeta coisas que não vão acontecer. Pode até acontecer, mas não do nível como imagina, como ele imagina. Porque a sua mente, na verdade, foi projetada dessa maneira, para beirar ao trágico referente a ele, e não referente ao outro. Então, quais seriam os medos do narcisista e os seus pavores? O medo do narcisista, muitas vezes, ele tem o medo de ser ridicularizado. Por quê? Porque muitas vezes, quando você o destrona, na verdade, das suas razões e de seus teatros, o que ele vai fazer? Como você o expôs, ele pode ficar nervoso ou acuado. Ele pode avançar, e tem esse caso sim de avançar, ou esse caso de recuar. Mas quando você o expõe publicamente, ele se sente tão ridicularizado. O que ele vai fazer? Isso você fazendo, está mostrando provas, né? Mostrando fatos, não tentando argumentar com ele. Porque quando você tenta argumentar com o narcisista, o máximo que você vai passar é raiva. Mas quando você expõe os atos e expõe os fatos, ele se sente totalmente ridicularizado. E como ele não vai poder, por exemplo, mais conquistar as pessoas com seus encantos, com as suas mentiras, ele muitas vezes ele pode mudar de cidade, pode mudar de lugar, tá? Por quê? Porque ele vive de máscaras, tá? Ele não aguenta a realidade como ela é. Então ele tem um medo muito grande de ser exposto e de ser ridicularizado, e com isso acabar com a sua reputação, porque o narcisista, ele não tem reputação, ele não age por consciência, me perdoe, mas ele age por reputação. Ele reage mediante aquilo que ele quer mostrar, mediante aquilo que ele quer convencer para angariar pessoas ao lado dele. E qual o outro medo que o narcisista tem? O narcisista, muitas vezes, ele tem medo de perder o seu suprimento emocional, porque se não tiver pessoas, por exemplo, do qual ele possa alimentar o seu vazio existencial, ele fica totalmente apavorado. Ou seja, ele fica numa espécie de pânico. Interessante, o que é pânico? É ficar totalmente perdido. Interessante que a palavra se remete à cultura grega, ao deus Pan, tá? Que era servo do deus Baco, que era o deus dos bosques. Ele levava as pessoas ao bosque e largava as pessoas lá, e essas pessoas ficavam apavoradas e eles se divertiam. Então, um narcisista, ele fica muito bem, ele se sente prazer quando ele deixa as pessoas em pânico. Mas quando ele fica em pânico, esse prazer passa. Então você vê que quando é ele que está nessa situação de pânico, quando não tem o seu suprimento emocional, ele vai correr para ter alguém, porque ele não consegue se ver, ele não consegue se dar com suas próprias dores, com seu próprio vazio, com sua própria abstinência e com sua própria realidade. Então ele sempre procura o quê? Um paliativo, ou seja, que vai suprir momentaneamente esse vazio, né, que ele tem, do qual esse sentimento, que prazer que ele tem, tanto de humilhar as pessoas, é totalmente esporádico.
O terceiro medo que o narcisista tem, ele teme não ser reconhecido, ou seja, ele, pelo pouco que faz, ele tem a necessidade de ser reconhecido, mas quando ele não é reconhecido, assim como ele deseja, ele entra em um estado, na verdade, de quê? De inutilidade, tá? Ou seja, e ele não quer fazer isso, porque se ele não é reconhecido por bem, ele vai ser reconhecido por mal, porque a intenção dele é subjugar essa pessoa. Se essa pessoa, na verdade, não lhe dá aquilo que ele deseja, ele vai fazer uma espécie de hovering, ou seja, deturpando as sensações e as percepções dessas pessoas. E isso vai fazer ele se sentir bem consigo mesmo. Então, quando ele não é reconhecido de uma maneira como ser bom, então como ser mal, ele vai, mas só que ele não acha que ele está sendo mal, na verdade, por iniciativa própria. Ele acha que ele foi conduzido pelo outro para cometer tais atos, porque ele é um ser totalmente projetivo, tá? Assim como o mito de Narciso, que Narciso se vê constantemente no lago, ele se vê constantemente no outro, como se o outro suprisse a sua necessidade emocional. Mas como o outro não preenche esse seu vazio, ele sempre vai culpar o outro pelo seu próprio vazio. Uma outra característica também que o narcisista tem medo, ele teme ser totalmente descartado. Ou seja, quando uma pessoa é totalmente indiferente a ele, fala somente o básico ou não dá atenção, o que ele vê? Ele vê, na verdade, que não tem nenhum poder sobre essa pessoa. Se você não demonstra para ele ou raiva, ou afeto, ou se você ficar, na verdade, totalmente indiferente às investidas dele, ele vai ficar totalmente desorientado, porque ele não sabe o que fazer, ele não saberá o que fazer para te deixar totalmente desconcertado, tá? Então, quando ele não consegue desconcertar ninguém, ele se sente desconcertado. Aí sim, ele entra em pânico, ele se sente perdido dentro de si, porque ele não se sustenta, tá? Ele não cabe a si, ele tem totalmente essa ausência de self. Então, ele precisa de pessoas satélites ao seu lado, do qual que ele tem que se alimentar desses devaneios. Então, o medo que o narcisista tem, na verdade, não se baseia na própria realidade, mas sim na sua própria subjetividade e nos seus próprios delírios, tá? Então, por isso que ele acha que as pessoas que o tratam, na verdade, são realmente monstros, mas na verdade ele é apenas um monstro, né, que se olha no outro. Aquela frase que Friedrich Nietzsche diz, né? Se você olhar para um abismo durante muito tempo, o abismo olhará para você de volta. Então, o narcisista, ele sempre vê o outro, na verdade, como se fosse obrigado a cumprir as suas necessidades emocionais. E como o outro nunca vai, na verdade, cobrir as suas necessidades, ele vai culpar essas pessoas e vai ter outras. Então, ele sempre vive procurando de galho em galho essas pessoas. E se ele não encontra essas pessoas, ele entra, na verdade, em um surto emocional muito grande. Porque a depressão do narcisista se baseia apenas em ressentimento, raiva, né, e medo, tá? Essa depressão dele, na verdade, é o que formata todo o seu comportamento com as pessoas, tá, que vivem ao redor dele. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou publicando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha. E comentem mesmo os nossos vídeos, dando até dicas também. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanham até o final, tá? E até o próximo vídeo.